O Fio em Foco de hoje é o INLG11, que é o antigo LGCP11. Ele é um fundo que basicamente foi criado para dar saída para os imóveis da LOG, que inclusive é uma empresa listada em bolsa. Ela é uma desenvolvedora de condomínios logísticos. Existem outros fundos que seguem também essa linha, esse não é o primeiro, também não acredito que vá ser o último. Um exemplo que tem, que eu posso citar agora, é o AJF11, que só compra participações em shoppings geridos pela Almeida Júnior. Esse fundo ele é muito criticado, já foi mais criticado, por quê? Porque existe uma situação de conflito de interesse. O controlador da Inter é o mesmo controlador da LOG, e o Banco Inter é o administrador e gestor do INLG11. E também porque eles fizeram uma emissão bem abaixo do VP para comprar alguns outros imóveis que a LOG queria vender. Tem muita gente que não gosta dessa situação, desse tipo de transação, esse conflito de interesse, acha que não beneficia o cotista. Tem um inscrito aqui no canal, ele sempre me fala uma frase quando a gente está conversando sobre fundos imobiliários, e ele sempre fala: mas afinal, o cotista é um mero detalhe. Me fala aqui nos comentários qual é a sua opinião. Você gosta, você não gosta, você se incomoda? O que você pensa sobre conflito de interesses e como é que fica o cotista nessas situações? E você conhece algum outro fundo imobiliário que segue essa mesma linha de raciocínio, tem muito conflito de interesse, que é conhecido aí como um fundo de saída? Muita gente fala sobre fundo de desova. Eu acho um pouco pesado, mas me fala aí nos comentários. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui a rentabilidade do INLG11 nesses últimos anos. Atualmente ele está pagando aí um rendimento por volta de 78, 77 centavos. O último anunciado foi de 77 centavos, que em relação à cota de fechamento representa um yield on cost mensal de 1,04%. O anterior foi um pouquinho maior, 78 centavos, mas como a cota estava um pouquinho mais cara, ele representou 1,02% ao mês. A gente vê que eles não seguem ali uma linearização, né? Varia bastante esse rendimento. Eu coloquei aqui na minha planilha os valores pagos anualmente pelo INLG e juntando tudo, ele pagou R$ 41,31 aos seus cotistas, aqueles que entraram lá na emissão, que foi a R$ 100 por cada cota. Então, o yield on cost desse cotista foi de 41,31%. Claro que se você entrou lá no comecinho e você pagou um valor bem mais baixo por esse fundo, então a sua rentabilidade é muito maior. Já se a gente for considerar a inflação, a média que o INLG consegue pagar ao ano é de IPCA mais 1,07%. Mas é claro que eu estou levando em conta os R$ 100 por cota, né? Lembrando que a cota ela se desvalorizou bastante. Quem entrou a um preço bem mais baixo, com certeza tem uma rentabilidade bem acima de IPCA mais 1. Isso aqui é levando em conta somente os rendimentos distribuídos. Se a gente for olhar o valor da cota que saiu lá de R$ 100 para atualmente R$ 73,64, a gente vai ter uma rentabilidade negativa de 26,36%. Sendo assim, a rentabilidade bruta total é de 14,95% desde 2020. E como é que é o portfólio do INLG atualmente? Atualmente eles têm participação em 4 condomínios logísticos. Eles estão espalhados entre Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Eles são condomínios logísticos, né? Então eles têm galpões. Esses galpões são modulares e o fundo conta com 33 clientes, 33 inquilinos. Eu gosto muito dessa ideia de galpão modular, porque o fundo consegue remanejar. Às vezes o inquilino quer expandir a operação, o fundo consegue oferecer esse espaço a ele. Às vezes o inquilino quer devolver uma parte, o fundo consegue remanejar e colocar um outro inquilino, dividir aquele espaço. Na minha opinião, são excelentes galpões. Esses galpões do INLG11, inclusive, eles são muito bons. A gente pode ver aqui, inclusive, a taxa de ocupação, olha só, 100%, 100%. O Rio Campo Grande tem uma vacância aqui de 3%. E algo que é bem interessante
é a reposição, porque olha só, a vacância caiu de 100 para 51, no próximo mês já era 58 e 3 meses depois já era 100%. O mesmo acontece aqui no galpão de Contagem, é muito rápido para restituir esse espaço vago. O que isso mostra para gente? Que os galpões têm qualidade e têm uma boa localização, ou seja, tem liquidez, tem pedida. No consolidado, a taxa de ocupação é de 99,7%, ou seja, tem 0,3% de vacância. Basicamente, eles trabalham com locatários que trabalham com e-commerce, 69,1% dos locatários trabalham com e-commerce. É um setor muito forte, né? A gente sabe que é muito resiliente, é um setor que cresce a cada dia. Aqui são alguns diferenciais técnicos que eles trazem. Como eu falei, os galpões têm muita qualidade e eles oferecem muitos serviços aqui a esses clientes, proteção, a altura do galpão, que é importante para armazenamento, carga do piso, segurança, base de apoio e aqui os galpões mesmo. Esse aqui, por exemplo, classe A, está localizado em Guarulhos, são 15 módulos, 10 clientes, 0% de vacância. Aqui a gente tem alguns dos locatários desse galpão. O de Viana, no Espírito Santo, que também é uma boa localização, é um classe A, tem 8 inquilinos, entre eles a Cabum, Mondeles. O de Contagem, o de Minas Gerais, tem 16 módulos, 9 clientes, 0% também de vacância, locado aí para a farmácia Pague Menos, para Itambé também, alguns deles, né, eles não trazem todos aqui. E outro classe A, que está localizado no Rio de Janeiro, com 18 módulos e 6 clientes. Esse aqui é o que tem vacância. E um dos inquilinos é a Profarma. Hoje, o INLG está sendo negociado a R$ 73,64. O dividend yield anualizado é de 12,51%. De 2020 para cá, o fundo já tem uma desvalorização de mais de 24%, 24,19%. Esse ano já foram 12,81% de desvalorização. O valor patrimonial por cada cota é de R$ 100,18. O fundo tem um grande desconto, PVP de 0,74, ou seja, 26% de desconto. São 17.350 cotistas e uma liquidez média diária que particularmente eu acho baixa, R$ 78.374. Vale a pena investir no INLG 11? Eu vou falar a minha opinião. Eu gosto da qualidade do portfólio, os galpões são muito bons, especificações técnicas excelentes, tem um excelente número de inquilinos, a taxa de administração da Interasset também é bem baixinha, 0,46%, mas eu não acho que seja aquele fundo imobiliário que você vai colocar na carteira e vai esquecer ele ali. Eu não acho que seja o fundo imobiliário mais conservador da face da terra, aquele que vai servir de ancoragem, sabe, de base para sua carteira. Eu acho que é um fundo imobiliário para quem já tem ali um patrimônio, uma carteira bem definida, um patrimônio grande, é para esse tipo de investidor, quem vai usar para diversificar ainda melhor a sua carteira. Mas essa é a minha opinião, não é uma recomendação nem de compra, nem de venda. Eu quero saber a sua opinião. Você é cotista do fundo? Você gosta? Você não gosta? O que você pensa sobre ele? Deixa aqui nos comentários. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Considere também se tornar um membro aqui do canal. Você pode ter algumas vantagens exclusivas. Curta esse vídeo, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.